Oi pessoal, vamos para uma aulinha de redação. Vamos ver a questão da conclusão hoje, o último parágrafo que vocês vão fazer no texto de vocês e como é que vocês podem construir. Eu vou dar umas dicas de como construir esses períodos nesse parágrafo, tá bom? Lembrando, mais uma vez, que é um parágrafo que precisa de alguns períodos. Então, eu sugiro que nesse último parágrafo vocês façam 3 períodos, tá bom? Aí eu vou dizer para vocês o que é que tem que ter em cada período desse, tá bom? Então, vamos lá. O que seria a conclusão? Na conclusão é necessário retomar a tese, oferecendo soluções viáveis para os problemas abordados na argumentação. Ou seja, sempre digo para vocês que o texto tem que estar todo costurado, todo relacionado. Então, lá na conclusão, lá na proposta de intervenção de vocês vão ter que apresentar algo que tenha a ver com o que vocês desenvolveram ao longo do texto. Não faz sentido vocês escolherem argumentos, escolherem problemas, desenvolverem sobre isso e lá na proposta não apresentar nada com nada sobre o que vocês desenvolveram ao longo do texto, não é? E como é que deve ser a proposta de intervenção de vocês? Ela deve considerar os pontos abordados na argumentação, tem que manter um vínculo direto com a tese apresentada e as ideias abordadas no texto, como eu acabei de dizer. E, além disso, tem que respeitar os direitos humanos. A gente já sabe disso há muito tempo, né? Nada de ferir os direitos humanos na proposta de intervenção de vocês, que é o nosso último parágrafo. O que eu vou querer que vocês coloquem na proposta de intervenção de vocês? 5 coisinhas, tá bom? É necessário que tenha essas 5 coisinhas na proposta de intervenção de vocês, que é quem vai fazer a ação. Porque o que vocês têm que entender? Vocês escolheram um problema, falaram sobre ele, agora vocês vão propor algo para resolver esse problema, para resolver essa situação que vocês apresentaram, tá bom? Então, como é que vocês vão fazer? Quem pode resolver essa ação? E o que pode ser feito para resolver esse problema? Como é que isso vai ser feito? Para que isso vai ser feito? E vamos detalhar tudo isso. Então, 5 coisinhas. Quem vai fazer? O que é que vai ser feito? Como vai ser feito? E para que vai ser feito? São essas 4 coisas que tem que ter muito bem detalhadas. Não precisa ser tão objetivo, tão direto aqui. É importante que vocês detalhem, que expliquem da melhor maneira possível. E para construir isso de uma forma boa, eu vou dar algumas sugestões. Por exemplo, sempre que vocês forem colocar a ação, no caso a proposta mesmo de vocês, eu não quero que vocês coloquem, por exemplo, digamos que vocês escolham a escola como sendo o agente. A escola poderia, a escola deveria. Não. Lembrem do verbo deve. A escola deve, o governo deve, a família deve, tá bom? Nada de deveria. Vocês estão apresentando uma proposta, então vocês têm que ser mais, digamos, imperativos, tá bom? Deve, a escola deve fazer isso. E outra dica que eu dou é quando vocês forem apresentar esse modo aí que eu coloquei de lilás, eu quero sempre que vocês comecem com por meio. A escola deve fazer isso por meio de, porque aí dá a entender que agora vocês vão apresentar como isso vai ser feito, ok? Deve e depois por meio. Outra coisa que eu quero que vocês façam, isso que eu coloquei aqui, eu quero que vocês façam na ordem. Quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito e pra que vai ser feito. Não quero que vocês comecem com pra quê, aí depois vem por meio, depois mostra quem, que fica uma confusão. Tentem manter essa ordem, beleza? Já sabendo como construir essa proposta, eu quero que vocês entendam que toda essa proposta de vocês é importante que esteja no segundo período do parágrafo de vocês. Estamos trabalhando a conclusão, que eu quero que vocês entendam. São dicas para uma melhor construção do texto de vocês, tá bom? Mas vocês também podem produzir de outras maneiras que vocês acham mais coerentes. Eu vou corrigindo e vou vendo se tá dando certo. Essa aqui é uma dica. Conclusão de vocês, último parágrafo, 3 períodos. Essa proposta toda aí, vocês vão colocar no segundo período. Mas, professora, e no primeiro e no último? Vou dizer agora.
No primeiro período do último parágrafo, eu quero que vocês façam meio que uma retomada do que foi abordado no texto todo. Um resuminho de uma linha só, de uma frasezinha pequena. Ponto. Aí vão e apresentam essa proposta todinha aqui. Ponto. Aí, para finalizar, o último período do parágrafo, que vai ser o último período do texto todo de vocês, vocês vão retomar algum repertório que vocês utilizaram ao longo do texto. E pronto, finaliza. Eu coloquei um exemplo aqui para ver se ajuda um pouco a entender tudo isso que eu tô te dizendo. Eu coloquei uma redação desse Augusto, ele tirou 1000 em 2019, que o tema era a democratização do acesso ao cinema. Eu achei bem completinha essa proposta, essa conclusão, que ela segue bem direitinho o que eu defendo, de como tem que ser. Existem outras diversas formas de concluir um texto, mas eu acho que essa aqui se encaixa bem aos critérios que o Enem exige. Por exemplo, vocês podem voltar lá no vídeo anterior sobre desenvolvimento, eu apresentei a introdução e os argumentos de uma menina. E ela tem uma conclusão também muito boa, só que eu ainda prefiro esse estilo aqui que eu vou apresentar para vocês. Ó. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover o maior acesso ao conhecimento e ao lazer por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento e da cultura. Ponto. Pausa o vídeo e analisa aí um pouquinho que eu vou analisar com vocês. Tentei dividir aqui por partes para ver se fica mais coerente. Se vocês conseguem compreender melhor, coloquei nas cores que eu coloquei lá aquele outro slide. Primeiro, está dividido em quantos períodos? 3. Um resumo do texto, a proposta e uma retomada de um repertório. Primeiro período. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização nesse recurso. Ou seja, retomou, apresentou um monte de problema, um monte de argumento, então detecta que é evidente essa importância do cinema, enfim, conseguiu resumir. Vocês vão fazer isso também. Próximo período, que é a proposta. Dividir aí. Existe o quem? Existe. Quem é? O Ministério da Educação e da Cultura. Vai fazer o quê? Promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Vocês poderiam colocar, deve promover um maior conhecimento, tá bom? Um maior acesso ao conhecimento. Temos quem vai fazer, temos o que vai ser feito. E como isso vai ser feito? Tá aqui, ó. Por meio da instalação de cinemas, tananã, tananã, tananã. Viram? Aí tem um negocinho aí no meio, tem um hífenzinho aí, professor, eu não entendi muito bem. O que é isso aí? É o detalhamento, tá bom? Preciso colocar assim, entre um hífenzinho? Não, vocês podem colocar entre vírgulas, às vezes é só a continuação. Não necessariamente precisa ser assim, tá bom? E o de verde eu coloquei o quê? A finalidade. Pra que isso tudo vai ser feito? A fim de evitar a situação. E isso, finalizamos o segundo período. Aí temos o terceiro período, que é o quê? Uma retomada. Vocês podem olhar essa redação toda, tá disponível aí no link que eu coloquei. E ele retoma Aristóteles. Ele começou o texto dele falando sobre Aristóteles. Aí ele retoma para finalizar o texto de vocês. Ou seja, ele faz essa costura que eu sempre comento com vocês. E eu quero que vocês façam também. Vocês vão escolher um dos repertórios que vocês utilizaram no decorrer do texto para poder encerrar o texto de vocês. Ó, desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles. Ou seja, ele já tinha falado de Aristóteles, ele só fez retomar. E eu quero que vocês façam isso, tá bom?